A sua Bíblia, Provérbios capítulo 4. Glória a Deus. Interessante como Deus vai confirmando. Tenho falado para vocês que a gente vai ministrar uma palavra, a gente depende da inspiração do Espírito Santo, né? Porque não é aquilo que a gente quer pregar, né? É aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E pediu ao Senhor um direcionamento. O Senhor falou a respeito de caminho. E veio aqui no coração. E aí o Senhor vai dando direcionamento. É interessante que a pastora Ângela iniciou o culto falando de caminho. Aí o pastor Marcos falou aqui de caminho. Então o Senhor vai confirmando. Isso é muito bom. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23. Amém? Glória a Deus. Versículo 23, Provérbios 4, diz assim: fala o Senhor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, pois o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração, Senhor. Tira tudo aquilo que impede a teu filho, a tua filha de receber a tua palavra, Senhor. E que a tua graça nos alcance, a tua misericórdia, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se eu tivesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria como seguir um caminho correto, um caminho seguro. É interessante, eu fiquei pensando, desde pequeno, quando a gente é pequeno, nós somos orientados a andar por caminhos corretos, né? Caminhos certos. E aí você vai crescendo e as pessoas sempre vêm e perguntam para você, né? Eu chego e pergunto assim: quando você crescer, você vai ser quem? Você vai crescer aqui. Aí você, como se alguém fosse te dando uma direção, um caminho, né? E aí você vai crescendo e as perguntas continuam. Você já está trabalhando? Você está namorando? Se está namorando, a pessoa fala assim: e quando é o casamento? Se você é casado, a pessoa fala assim: e os filhos, quando virão? Veja que parece que as pessoas vão nos empurrando, né? Vão direcionando, e aquilo vai entrando na sua mente, e você vai pensando em tudo aquilo. E essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E aí a gente se pergunta, e a pergunta é: por qual caminho você tem andado? Qual o caminho que você tem traçado na sua vida? Interessante que Provérbios 4 fala de um sábio conselho, né? E o que é interessante que logo no início do capítulo 4, você vai ver que Salomão, ele vai citar e ele vai falar que ele recebia, e o quanto foi importante os conselhos que ele recebeu do seu pai, o rei Davi. No versículo 4 do mesmo texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: Salomão, dizendo do seu pai: ele me ensinava e me dizia que o seu coração, dizia para Salomão, que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento, e não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela a protegerá. Então veja que o cuidado do rei Davi era conduzir Salomão a um caminho correto. Talvez
impulsionado por esse encorajamento, impulsionado por essas palavras, Salomão chega diante de Deus e pede o quê? Sabedoria. Porque ele teve uma instrução, ele teve uma palavra do seu pai. E aí a gente vê o quanto é importante dos pais ensinar o caminho aos seus filhos. No versículo 23 que nós lemos, diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Falando de caminho, de como a gente tem um caminho seguro, correto, eu poderia iniciar a leitura do versículo 25, né, que já diz assim: olhe sempre para frente. Mas a gente não pode ter um caminho correto, um caminho seguro, sem entender e sem falar do versículo 23, porque tudo depende da nossa motivação, do nosso sentimento, daquilo que está dentro do nosso coração, para que a gente vá por um caminho seguro. Então o versículo 23, ele é a base para que a gente não erre, para que você não erre, para que você siga por um caminho seguro. E nós podemos perceber que os nossos sentimentos, aquilo que vem do nosso coração, ele é a grande medida que vai mostrar a maneira de como nós vivemos. A maneira que nós vivemos, primeiro passa pelo seu coração. E aí vai determinar o que? Um caminho. Agora, por que isso? Porque nós sempre encontramos um tempo, ou uma maneira, ou um jeito de fazer aquilo que nós queremos. E nós sabemos que nem tudo aquilo que nós queremos é bom. Nem tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Então por isso que Salomão, ele diz aqui: guarda o seu coração, proteja o seu coração, para que você possa proceder de maneira correta. Então, por isso que muitas vezes, em muitas situações, nós não podemos agir por emoção, porque quando você muitas vezes age por emoção, você é precipitado na sua ação e depois você se arrepende. Então, Salomão é muito claro aqui: acima de tudo, antes de tudo, guarda o seu coração. Veja aquilo que está no seu coração, porque do seu coração é para a sua mente, da sua mente sai para a sua boca. E a gente não fala, a pessoa fala daquilo que o coração dela está cheio, né? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Então nós temos que nos concentrar naquilo que nos mantém num caminho correto, num caminho bom. Eu sei que todos que estão aqui têm a intenção, pelo menos, de andar no caminho correto, mas a gente sabe que o nosso dia a dia, as situações muitas vezes podem nos levar a um caminho que não é bom. E aí no versículo 24, ele diz assim: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Em tudo isso nós temos que vigiar para seguir um caminho correto. Nós não traçamos um caminho correto para a nossa vida de qualquer maneira. Quantas vezes você teve a oportunidade de ir por caminhos que não são bons? Eu creio que muitos aqui, antes de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, andava de uma maneira toda torta.
Eu estava conversando isso com o Daniel nessa semana, e a gente estava citando, ele citou um exemplo, eu citei um exemplo de irmãos hoje, que estavam totalmente fora do caminho de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, ele entendeu que somente através de Deus, somente através da palavra de Deus, eles conseguiriam traçar e caminhar por um caminho correto. Então, você sabia que somos nós que colocamos limites aos nossos desejos? O Senhor te dá o livre-arbítrio, Ele te dá a direção. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas o controle dos desejos somos nós que alimentamos. E para que a gente possa seguir um caminho correto, o que você tem alimentado? Se nós temos pensamentos ruins, é porque nós estamos alimentando o nosso coração coisas ruins. Se você tem coisas boas para falar, palavras de bênção, é porque você tem se alimentado de coisas boas. Você pode ver, naquilo que você mais se prende, é naquilo que você mais fala. Então, se você tem falado, veja que o versículo diz aqui: afaste da sua boca as palavras perversas. Por que você acha que quando você está numa rodinha de amigos, não é? E às vezes você ouve muito palavrão, é porque eles se alimentam disso. Por que você acha que quando você vê muitas vezes crianças de 3, 4, 5 anos, quando toca uma música, dança de uma maneira sensual? É porque ela está se alimentando, ou estão alimentando ela desta maneira. Por que os nossos filhos, nossos netos que estão nesse momento na escola bíblica não praticam essas coisas? Porque estão se alimentando, alguém está alimentando ela de coisas boas. Então, os seus desejos, os nossos desejos, somos nós que alimentamos. Cabe a você a escolher o caminho que você tem que seguir. Então não busque um desejo, ou um desejo de tudo que você vê. Mantenha os seus olhos no objetivo. Todos nós temos um objetivo. Então, esse versículo aqui faz a gente refletir daquilo que nós estamos nos alimentando. Então, muitas vezes não adianta culpar os outros, porque nós somos craques em transferir responsabilidades. Nós praticamos coisas ruins e muitas vezes culpamos outros. Ah, mas foi aquele que me induziu. Foi ele que me levou, foi ele que me apresentou, foi ela que me levou. Não, foi você que decidiu. A decisão estava na sua mão. Você sentiu o desejo e você teve a escolha. Você escolheu o caminho errado. Então, temos que aprender a ouvir mais e falar menos. A palavra de Deus, ela nos alimenta a cada dia. Nós estamos fazendo aqui o plano de leitura. Esse plano de leitura não é para você chegar no final e falar assim: eu li a Bíblia toda. Legal, você leu, mas você se alimentou de toda a palavra de Deus. Essa é a intenção. Porque não adianta eu ler a Bíblia 5, 10 vezes e não entender. Ali porque li, não, mas se você ler uma vez, mas entender e praticar aquilo que você está lendo, você vai andar por caminhos corretos. Amém? E falando dos nossos desejos, nossas escolhas, Gálatas capítulo 5, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Faça a escolha. A pastora falou assim: não olhe para trás, não volte para trás, siga um caminho correto, para que você não viva aquilo que você viveu. Sabe quando a gente fala que quem passou por batismo esse ano, quando você fala, você morreu o velho homem e renasceu um novo homem? Muitas pessoas querem voltar ao velho homem por causa de desejos. Veja que Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você já está livre, aceitou Jesus, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. E ele continua: portanto, permaneçam firmes, perseverantes. Nós estamos no ano da perseverança. Você vai perseverar em todas as áreas da sua vida, para ter um caminho correto, e não se deixe submeter novamente ao jugo. O Senhor já arrancou o jugo de você. Aquele jugo pesado que você levava não está mais sobre você. Então persevere, para que você não venha carregar novamente esse jugo. Amém? No versículo 25, diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Para quem estamos olhando? Onde queremos chegar? A quem queremos agradar? E quando eu estava fazendo esse esboço desse trecho aqui, o Senhor me levou para um texto lá em Filipenses capítulo 3, porque aqui revela claramente que tudo isso que nós estamos falando aqui, Paulo, ele entendeu isso de uma maneira maravilhosa. Paulo já sabia de tudo isso, que ele devia se manter no caminho, porque aquela vida que ele tinha, ele não queria mais. Tanto é que ele fala que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha, era como esterco que não valia nada, porque agora a vida dele era Cristo, o alvo dele era Cristo, o caminho dele era Cristo. Então lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Veja que ele se coloca numa posição de humildade, porque ele tinha todas as condições das pessoas exaltá-lo pela posição dele. E ele continua: mas prossigo para alcançá-lo. Alcançar quem? Cristo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Ei, se Cristo pagou o preço por mim, se ele passou por tudo isso, eu também tenho que pagar o preço para alcançá-lo. Ele entendeu quando Jesus falou assim: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, venha após mim. Aquele que quer me seguir, aquele que quer chegar no alvo, pegue a sua cruz. E cruz é pesada. Cruz não é fácil de carregar. Então Paulo, ele entendeu muito bem isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo. No versículo 13, irmãos, ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele fala: peraí, há algo a prosseguir ainda, há algo ainda a fazer, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. O que ele quer dizer aqui? Eu persevero em Cristo,
naquele que me alcançou. As coisas que ficaram para trás, ficaram. Somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos. Está nas suas mãos. A pessoa que está ao seu lado não pode fazer por você. Ela pode te orientar, ela pode orar, ela pode te ajudar, mas a decisão é exclusivamente sua. Aleluia. Nós estamos falando de caminho correto, caminho seguro. Eu acho que todos aqui querem ter um caminho seguro. Aleluia. E no versículo 14 ele diz assim: prossigo para o alvo. Olha aí. O que eu estou fazendo vai me levar para esse alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo entendeu que o alvo dele não era aqui. O nosso alvo não é aqui. Nós não corremos, nós não nos santificamos, nós não oramos, jejuamos por coisas dessa terra, mas por algo maior que nos espera. Aqui é muito pouco, aqui é muito sem valor, mas o que nos espera é algo tremendo. Por isso que Paulo ele fala: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio. Nós temos um prêmio, um presente que está guardado para aqueles que crerem e permanecerem firmes diante do Senhor Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Aquilo que nos espera é maior do que nós imaginamos. E no versículo 15 ele fala assim: todos nós, olha só, que alcançamos a maturidade. Maturidade em Cristo. Porque quando Cristo fala assim: nesse mundo tereis aflições, Paulo está dizendo aqui: olha aqui, tenha maturidade para suportar, tenha maturidade para entender que nessas lutas e tribulações você não está sozinho, você não está sozinha. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Veja que as palavras, a palavra de Deus sempre nos conduz a um caminho seguro. Se você ouvir essas palavras e praticar essas palavras, e tomar decisões corretas, não deixar que os seus desejos direcione o seu caminho, você terá, como Paulo diz aqui: eu espero receber o meu prêmio celestial. Aleluia. Meus irmãos, acabamos mais um ano, a volta de Jesus está mais próxima ainda. Não há mais tempo para a gente perder com as coisas desse mundo, ficar de mimimi. Não tem. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos que perseverar em Cristo. Por isso que a palavra diz que nesse tempo, aqueles que estão se sujando, que se sujem mais, mas aqueles que estão se limpando, glória a Deus, porque nós estamos aqui, a cada dia nós estamos nos limpando mais, nos santificando mais, porque o noivo vem buscar a sua noiva, e a sua noiva tem que estar perfeita. Aleluia. Um caminho seguro. Você que está aqui está caminhando por um caminho seguro. Oh meu Deus. No versículo 26,
Ele diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Olha só, veja bem por onde anda, veja bem. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E é interessante, por isso que se fala muito do cuidado do coração, porque muitas coisas que aos nossos olhos parecem correto, não é. O que nós temos que analisar e pensar e colocar diante de Deus é aonde esse caminho que você está andando, aonde ele vai te levar. Porque nós queremos viver o momento. Mas e o depois? É melhor que, primeiro, com Deus, você chore um pouquinho. Melhor que você fique um pouquinho assim: Senhor, está difícil. Mas o final, aleluia, o final é de bênção, o final é de colheita, o final é de abundância, o final, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, o inimigo não pode roubar. Aquilo que o Senhor tem preparado para você, o inimigo não tem poder para roubar, se você decidir seguir por um caminho seguro. Aleluia, é o alvo. Qual é o seu alvo? Para onde você vai olhar a partir de hoje? Para quem você vai olhar? Para quem você vai olhar? Ou nós vamos continuar olhando para as coisas desse mundo? Esta é a palavra desse tempo, meus irmãos. Não tem outra palavra para esses últimos tempos. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados. Essa é a palavra. Não podemos deixar de falar, porque esse é o Evangelho. O Senhor veio estabelecer o seu reino, o reino de glória, e nós temos que estar preparados para esse reino. E nós só vamos estar preparados para esse reino quando nós estivermos com os nossos olhos fixos no alvo que é Jesus. Não há outro caminho, não há. Talvez apresentem para você coisas mais fáceis, até mesmo dentro da igreja, coisas mais fáceis, mas o caminho é Cristo. O caminho é carregar a cruz, o caminho é se santificar todos os dias, é pedir perdão dos pecados. Esse é o caminho que te leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. No versículo 27, ele diz assim: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu acho que você já ouviu muito isso, né? Desde quando eu aceitei Jesus, meu Andalê, eu escuto: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com os seus passos, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala. É interessante essa questão de conduzir. Eu já até falei aqui, eu não nasci num berço cristão. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. E é interessante que o meu pai não me proibia de fazer nada. Já contei, inclusive ele falava: olha, quando você sair, não fala para sua mãe a hora que você vai chegar, para ela não ficar preocupada. Então, é a liberdade. Mas uma coisa ele falava para mim: se você fizer alguma coisa errada,
Se você ferir a minha confiança, acabou. Isso eu guardei no meu coração. Não era cristão, ficava em baladas. A pastora conhece uns amigos que eu tinha, tudo usava droga. Mas aquilo ficou no meu coração. Então, por onde eu andava, quando eu estava perto de droga, de bebida, graças a Deus, nunca bebi, nunca usei drogas, eu lembrava que meu pai falava assim: não fira a minha confiança. E aquilo ficou, eu falei assim: peraí, eu não posso decepcionar o meu pai. Então eu não fazia, eu fugia, eu falava: não, obrigado, não estou afim, não, agora não. Se eu agir assim com o meu pai aqui da terra, carnal, imagina com Deus. Imagina com Deus. Não podemos ferir a confiança que Deus colocou em nós. Você sabia que o Senhor confia em você? Porque se Ele não confiasse em você, Ele não teria enviado o seu filho para morrer na cruz. Se o Senhor nos colocou aqui hoje, é porque Ele confia que você vai fazer de tudo para seguir um caminho seguro, para seguir para o alvo. Então não fira a confiança que Deus colocou em você. Ele te tirou de um lamaçal. Todos nós aqui, viu? Pastor, mas o senhor está falando, era que nem um senhor assim, bonzinho, não bebia, não fumava, tal. Mas aonde estava? Para onde a gente estava indo? Qual é o nosso alvo? Sem Cristo não temos objetivo nenhum. Sem Cristo não temos um caminho seguro. Sem Cristo não sabemos aonde nós podemos chegar. Mas em Cristo, Ele disse: o lugar de vocês já está preparado. Quando eu vier buscar vocês, eu levarei vocês. E juntos, eternamente, estaremos ao lado do Pai. Aleluia. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não tire os olhos do alvo. Pedro estava olhando para Jesus. Quando ele sentiu o vento, ele olhou para os lados. O que aconteceu? Começou a afundar. Agora, se você falar: pastor, eu olhei sim para a direita, olhei para a esquerda, e eu estou nesse sentimento que parece que eu estou sem forças, mas assim como aconteceu com Pedro, Jesus estendeu a sua mão e ele disse, homem de pouca fé, mas ele não deixou afundar, ele ergueu. E quando Pedro ele sobe, ele sentiu o abraço de Cristo, e a partir daí ele sabia que em Cristo ele estava num lugar seguro, num caminho seguro. Aleluia. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Tudo aquilo que está fora de Cristo é maldade. Tudo aquilo que está fora de Cristo, fora da palavra, é maldade. Porque às vezes pode ser alguma coisa que não é nociva, mas isso te prepara para outras coisas. Aleluia. Que a nossa igreja seja uma igreja madura, que possa bater o vento, mas você não vai, que possa vir a dificuldade, mas você fala assim: mas desse Jesus eu não deixo, eu não largo. Paulo chegou lá e falou assim: olha aqui,
Ele numerou tantas vezes, foi chicoteado, preso, apedrejado, mas permaneço firme. Isso não me abala. Marcas. Cristão tem marcas. Nós carregamos marcas. É melhor carregar as marcas que nos ferem hoje do que as marcas que Jesus levou por nós. Porque o que doeu em Cristo na cruz não foram os pregos, não foi a coroa, foi os nossos pecados. Isso que machucava Jesus. Porque Ele olhava para nós, semelhantes ao Pai, e não querendo o Pai. Jesus uma certa vez disse assim: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Eles me rejeitaram, vocês me rejeitaram, nós que estamos aqui rejeitamos a Jesus. Mas um dia, Ele olhou para mim, olhou para você, e olhou para cada um de nós e falou assim: vai valer a pena, vai valer a pena o preço que eu vou pagar. E aí o Pai fez todo o projeto, e o Filho veio e cumpriu. Arrisca. Então essas palavras, meus irmãos, tomem para você. Então nós não temos como a gente não falar de caminho seguro, falar dessas palavras, não lembrar de João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aleluia. Para quem você vive? Fale, para quem você vive? Quem é o seu caminho? Quem é o seu alvo? Oh, meu Deus do céu. Que isso fique cravado no seu coração. Que isso fique cravado no seu pensamento. E que você incentive as pessoas a ter isso no coração. Aleluia. Eu quero concluir a palavra. Caminhar com Deus é um chamado e uma escolha. Muitos textos da Bíblia você vai ver que mostram esse chamado e mostram como é andar com o Senhor Jesus ao longo da vida. Então nós não podemos falar que nós não temos direcionamento. Nós não podemos falar que nunca ouvimos falar sobre um caminho seguro. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver um caminho seguro para você. Agora, é praticar. É fácil? Não. Não vamos ser hipócritas. Não é fácil. Porque às vezes, o Senhor vai pedir algo para nós que a gente não quer deixar, que a gente não quer largar. E isso vai depender do caminho seguro. Muitas vezes nós temos algo tão arraigado na nossa vida que a gente não quer deixar. Algo que você sabe que é errado, algo que te incomoda e que você sabe que está te levando para um caminho errado, mas você não larga. Mas a Bíblia nos incentiva e nos mostra a deixar tudo isso. É difícil? Difícil. Como eu já falei, levar a cruz não é algo fácil. Mas nós temos que superar. O Senhor nos fortalece a cada dia. Nós não lutamos com o nosso braço, nós lutamos com o braço do Senhor. E é por isso que nós aprendemos que em tudo nós colocamos Deus em primeiro lugar. Em tudo nós consagramos a Deus, porque tudo é dele,
tudo vem dele, tudo pertence a ele. Caminho seguro, a escolha é sua. Veja que, primeiro, Deus escolheu um povo, o povo de Israel, um povo eleito, povo escolhido por Deus, para ser dele. Mas, um dia, nós, gentios, que não tínhamos parte, o Senhor decidiu nos inserir na videira, e hoje nós temos vida, eu e você, pela misericórdia de Deus. Cristo, com seu sacrifício, Ele criou um caminho seguro para mim e para você. Então que nesta manhã, que nesse dia, nesse domingo, você se agarre no Senhor e fala: Senhor, eu quero seguir por esse caminho. Eu não quero carregar novamente o jugo que eu carregava. Eu não quero experimentar das coisas que eu já experimentei. Mas eu quero viver todos os presentes que o Senhor tem para mim. O Senhor tem presente para cada um. Sabe, se eu posso ver com os olhos espirituais, sabe aquela caixinha preparada com um lacinho? Eu posso ver cada um com a sua caixinha, um do lado do outro aí. Oh meu Deus, que a palavra de Deus faça verdade na sua vida, que a palavra de Deus faça que você carregue como um tesouro, como algo muito precioso para você, que você carregue a palavra do Senhor, e que você sempre diga, quando você levantar: Senhor, me faça caminhar por um caminho seguro, porque Ele disse: eu estou indo, mas não se preocupe, porque eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que faz com que você não se sinta sozinho, aquele que sempre, quando você estiver caminhando, quando você tentar se desviar, Ele vai falar: Douglas, não é por aí. Lembra da minha palavra? Não se desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Eu tenho algo para você lá na frente. Prossiga, caminhe, persevere, persevere, persevere na caminhada com Jesus. Nada que venha possa te abalar a sua fé. Persevere na fé em Cristo. A nossa oração para que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem para você. O inimigo não tem poder para roubar o que o Senhor tem preparado para você nesse ano 2025. Sabe por quê? Porque nós vamos perseverar, mas perseverar na palavra do Senhor, porque é isso que nos fortalece, isso que nos dá maturidade, isso que nos dá força para a gente prosseguir. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você esteja me vendo em casa, ou já passou alguns dias, alguns meses, e você está me ouvindo agora. E talvez você anda por um caminho que não é seguro, mas em nome de Jesus, no momento que você tomar uma decisão, você vai sentir que você está no caminho seguro. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está me ouvindo e não entregou sua vida ao Senhor Jesus, coloque aí no chat aí: eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida, e toda a sua vida, a sua casa será transformada. Amém? Glória a Deus.